Criei minha irmã depois que nossos pais nos abandonaram, mas ela ainda escolheu eles em vez de mim e não me convidou para o casamento. O noivo dela descobriu e cancelou tudo. Parte 2. Antes de começar o vídeo, peço que me ajudem a alcançar a meta de 4.000 seguidores. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu gostei e compartilhem o vídeo, pois isso vai me ajudar bastante. Mesmo assim, parece que isso não foi suficiente para garantir um convite para o casamento. Na verdade, algumas semanas atrás, ela me disse que eu não deveria esperar ser convidada, pois ela não queria realmente minha presença no casamento. E o motivo pelo qual ela não me queria lá era algo que eu nunca poderia imaginar, nem nos meus sonhos mais loucos. Basicamente, ela estava escolhendo nossos pais em vez de mim. Para dar um pouco de contexto, nossos pais voltaram para cá há cerca de 6 meses. Eles acham que o negócio pode funcionar por conta própria agora, sem a necessidade de monitoramento constante. Então, decidiram voltar. Mas na verdade, eu acho que eles voltaram porque estavam entediados com suas vidas lá. A primeira coisa que fizeram foi tentar reconstruir uma conexão conosco. Obviamente, eu não incentivei isso de jeito nenhum e tentei passar o menor tempo possível com eles. Eu os tratava da mesma forma que eles me trataram nos últimos 30 anos, com distância. Sempre dizia que estava ocupada quando tentavam fazer planos comigo. Eventualmente, eles entenderam a dica e pararam de tentar me incomodar. Mas isso não aconteceu com minha irmã. Desde que começamos a viver separadas, depois que ela se formou na faculdade. Ela teve uma atitude muito diferente em relação a nossos pais e decidiu acolhê-los em sua vida. Tanto o noivo dela quanto eu éramos um pouco céticos quanto a essa ideia, porque nossos pais nunca foram bons pais. E para não esquecer, eles estiveram ausentes de nossas vidas por muito tempo. Parecia estranho que ela estivesse permitindo que eles simplesmente voltassem como se nada tivesse acontecido. Mas ela acreditava que todos mereciam uma segunda chance, e como estava prestes a se casar, não queria agir de forma vingativa e deixar essa oportunidade passar. Achei isso um pouco estranho, mas era uma decisão dela, então não questionei muito. Vou admitir que me senti um pouco traída por ela estar aceitando-os de volta em sua vida de forma tão aberta, mas tentei não deixar isso me afetar demais, porque realmente não acreditava que isso diminuiria minha importância na vida dela. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a passar muito tempo com nossos pais, e ultimamente parecia que estava me evitando de propósito. Sempre que eu pedia para nos encontrarmos, ela dizia que estava ocupada preparando o casamento. Mesmo assim, tentei não duvidar dela, porque, para mim, a ideia de ela escolher nossos pais em vez de mim era simplesmente absurda. Mas não consegui mais negar quando, algumas semanas atrás, ela veio à minha casa e depois de uma pequena conversa, me disse que os convites seriam enviados em alguns dias e que eu não deveria esperar receber um. Fiquei obviamente chocada e pensei que fosse uma piada, até que ela me disse que estava falando sério e que a razão pela qual não queria que eu fosse ao casamento era porque, com nossos pais lá, seria muito constrangedor. Aparentemente ela estava envergonhada pelo fato de que eu basicamente a criei, e embora nossa família soubesse disso, a família estendida do noivo dela não sabia da situação com nossos pais. Ela queria manter isso em segredo, mas acreditava que não seria possível com minha presença no casamento. Então ela me disse que faria uma cerimônia privada só com nossa família e amigos, mas que eu deveria ficar de fora dessa. Honestamente, não entendi a lógica de nada disso, e disse a ela que se o problema era falar sobre nossa vida com a família do noivo, eu simplesmente não falaria sobre isso. E para ser sincera, não era como se a família estendida dele nunca fosse descobrir, já que eles namoravam há muito tempo e os pais e parentes próximos dele já sabiam. Mas ela começou a ficar irritada quando comecei a sugerir soluções e me disse que simplesmente não queria que eu fosse ao casamento porque estava envergonhada que, mais do que sua própria mãe, eu tinha sido como uma mãe para ela. Ela não poderia ter 2 mães no casamento, pois isso levantaria muitas questões. Mesmo assim, lutei muito para entender o que ela estava dizendo e até agora, não entendo completamente o que ela quis dizer. Basicamente, ela estava dizendo que preferia ter nossos pais presentes no casamento para evitar complicações, emocionais ou de outra natureza. Ela acreditava que minha presença no casamento traria muito constrangimento e drama, já que nossos pais também estariam lá, e não achava que poderíamos passar pelo evento juntas. Mas em vez de não convidar nossos pais, ela decidiu me desinvitar. Sei que provavelmente deveria ter surtado com ela, gritado e a expulsado da minha casa. Mas estava tão de coração partido que tudo o que consegui fazer foi dizer que estava tudo bem e sorrir para ela, apesar das lágrimas. Ela parecia feliz por eu estar sendo compreensiva e disse que definitivamente faria uma cerimônia privada mais tarde, e então foi embora. Foi bastante insensível da parte dela nem perceber que eu estava realmente chateada, e decidi não falar mais com ela depois disso. Foi muito difícil tomar essa decisão, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. Bloqueei ela em todos os lugares para não ter que falar com ela, mesmo que ela tentasse me contatar. Também bloqueei o noivo dela, porque achei que ele estivesse de acordo com isso.
Nas últimas semanas, não tive contato com ela ou com o noivo. Fiquei muito surpresa quando recebi uma ligação dela no dia do casamento, chorando e me pedindo para ir ajudá-la. Mesmo sem contato recente, fiquei preocupada e imediatamente tentei ligar para o noivo dela, mas ele não atendeu. Queria ir até ela, mas antes disso queria ter certeza de que eu realmente era necessária. Apesar de ainda estar preocupada, as coisas entre nós tinham mudado. Decidi ligar para as damas de honra dela, e felizmente a madrinha atendeu e me explicou tudo. Parte 3 no perfil.